de incentivar o registro do recém-nascido ainda na maternidade ou no hospital. Esse é o objetivo de uma campanha realizada pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Só com o documento a pessoa passa a existir oficialmente para o Estado e a sociedade. A campanha da Corregedoria do Rio é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Com a autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza hoje uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional. Tribunal Superior Eleitoral caça mandato do deputado federal de Mato Grosso, Nery Geller, e o torna inelegível por 8 anos. E ainda, Supremo Tribunal Federal pode julgar hoje se o Ministério Público tem exclusividade para entrar com ações de improbidade. Nas ações, as entidades questionam dispositivos da norma que alterou a Lei de Improbidade Administrativa. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional trecho da Constituição de Pernambuco que permitia que a Assembleia Legislativa convocasse o Procurador-Geral de Justiça para prestar informações, sob pena de responder por crime de responsabilidade. A ação foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que o Supremo invalidasse trecho da Constituição de Pernambuco que dava competência à Assembleia Legislativa Estadual para convocar o Procurador-Geral da Justiça e dirigentes da administração pública indireta ou fundacional para prestar informações sobre assunto previamente determinado. Além disso, a Assembleia poderia imputar aos agentes públicos, em caso de não comparecimento sem justificativa, crime de responsabilidade. Aqui no Supremo, Augusto Aras alegou que a norma estadual trata de matéria de competência privativa da União, de modo que o dispositivo questionado viola a separação dos poderes. Os ministros seguiram o voto do relator Edson Fachin para considerar o trecho da Lei de Pernambuco parcialmente inconstitucional. Os ministros retiraram do texto a competência da Assembleia Estadual para convocar o Corregedor-Geral da Justiça, o Procurador-Geral da Justiça, a Defensoria Pública e dirigentes da administração indireta ou fundacional. No caso de convocação de dirigentes da administração direta para prestar informações, os ministros ressaltaram que só poderão ser convocados aqueles que estejam diretamente subordinados ao governo do Estado. Na sessão desta terça-feira, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral respondeu a uma consulta do partido União Brasil sobre penas aplicadas por problemas na prestação de contas de partidos que se fundiram. Para o TSE, as penalidades continuam válidas. Sanções aplicadas a partidos antes da fusão se estendem à legenda recém-criada. E na mesma sessão, os ministros cassaram o diploma de Nery Geller, eleito deputado federal por Mato Grosso em 2018. Nery também foi declarado inelegível por 8 anos. O tribunal considerou que ele usou um esquema de triangulação financeira para arrecadar recursos de forma irregular. Apesar de o investigado ter informado que emprestou somente R$ 932 mil a seu filho em 2017, o afastamento do sigilo bancário deste último demonstrou que transitaram no período de 3 de novembro de 2018 a 21 de novembro, 3 de setembro de 2018 a 21 de novembro daquele ano, lapso no qual se informou ao fisco a ausência de recebimento de receitas, recursos no montante de R$ 7.227.194,90, dos quais R$ 2.891.000 são oriundos da conta do genitor, ora investigado. Com autorização da Justiça, a Polícia Federal realiza hoje uma operação para reprimir crimes contra o sistema financeiro nacional. Os investigados são suspeitos de realizar operações financeiras irregulares, promover a captação de recursos de terceiros sem autorização legal e enviar valores para empresas constituídas no exterior com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos.
Desde cedo, os policiais cumprem 3 mandados de prisão e 5 de busca e apreensão em Curitiba, no Paraná, e em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A Justiça ainda autorizou o sequestro de valores e afastamento de sigilo fiscal e bancário dos investigados. O grupo teria ocultado no Brasil e no exterior mais de 100 milhões de reais. As regras de segurança adotadas pelos bancos não precisam ser aplicadas aos correspondentes bancários. A decisão é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em resposta a uma ação dos Correios. A ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, questionou na Justiça uma lei de 2015 do município de Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso. A norma tornou obrigatória a instalação de porta giratória nas agências dos Correios, que funcionam como correspondentes bancários na cidade. A ECT alegou que a lei é inconstitucional, por violar o princípio da igualdade e da livre iniciativa, na medida que impõe onerosas obrigações somente à empresa e não aos demais correspondentes bancários, entre eles supermercados e lotéricas. O processo chegou ao TRF da Primeira Região, que confirmou o liminar de primeira instância favorável ao pedido dos Correios. O relator do TRF1, desembargador federal Jamil de Jesus Oliveira, verificou ser correta a decisão e citou jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça. A imposição legal de adoção de recursos de segurança específicos para a proteção dos estabelecimentos que constituam sedes de instituições financeiras não alcança o serviço de correspondente bancário, banco postal, realizado pela empresa e Correios e Telégrafos, ECT, que funciona como correspondente bancário. A 6ª turma do TRF1 seguiu o entendimento do relator, afastando a aplicação da lei municipal. Veja a seguir, Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro lança campanha de incentivo ao registro civil de nascimento na própria maternidade. Os detalhes em instantes, voltamos já. 20 anos de TV Justiça e quem ganha o presente somos nós brasileiros. Os cidadãos que têm acesso a conhecimento jurídico sem o juridiquês, numa linguagem fácil, acessível, para conhecimento de todos os seus direitos. Também nós, profissionais das mais diferentes carreiras jurídicas, enxergamos na TV Justiça um espaço para aprendizagem, seja um estudante para concurso, seja um magistrado, advogado, a TV Justiça leva conhecimento com seus diversos profissionais extremamente qualificados na área do direito e também na área da comunicação. Parabéns, TV Justiça. A Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro lançou uma campanha de incentivo ao registro civil de nascimento. A iniciativa é para estimular que todas as famílias registrem os filhos logo que eles nascerem. A campanha incentiva os pais a registrarem os bebês na própria maternidade ou hospital. Para isso, existem 61 unidades interligadas de registro dentro de unidades de saúde espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. A certidão de nascimento pode ser emitida também nos primeiros dias ou semanas de vida das crianças nos cartórios de registro civil ou de ofícios únicos. De acordo com a Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em 2021, quase 193 mil pessoas foram registradas no ano passado. Já o número de nascidos vivos no último ano foi de 189 mil, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Isso quer dizer que mais de 3.400 pessoas obtiveram uma certidão muito depois do nascimento. Renan aproveitou as informações da campanha e registrou a filha Maria poucas horas depois de a pequena ter vindo ao mundo. A família já saiu da maternidade com o documento em mãos, garantindo cidadania à criança. Na própria maternidade já tinha o cartório, né? Facilitou muito o processo, porque a gente recebe o papel na mesma hora. Eu desci e já fiz o registro dela ali em menos de 10 minutos. Então é um processo todo que foi rápido e facilitou muito ter dentro da própria maternidade ter o cartório, né? E agora, para a gente explicar melhor o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com o Corregedor-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso.
Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, corregedor. Olá, Rafaela, muito obrigado pela oportunidade que nos dá de tentar esclarecer e colocar nossa campanha aí na tela da TV. Muito obrigado, senhor, pela participação e pela conversa aqui. Bom, nós vimos no depoimento, é muito rápido, prático, né? Já faz ali o registro na maternidade após o nascimento, mas na prática isso não acontece com frequência. Por que essas famílias demoram a fazer o registro de nascimento? Rafaela, nós identificamos aqui, quando estivemos na fase de preparação da campanha e desse lançamento desse programa, que falta muita informação às pessoas, de um modo geral. Geralmente, as dificuldades decorrem exatamente porque algumas mulheres acham que não tem o nome do pai, não tem como levar o marido, o companheiro, ou para fazer a declaração, ou falta de recursos financeiros. Isso foi identificado muito fortemente, a falta de recursos, e quando se sabe que essas certidões, o registro é gratuito para aqueles que não podem pagar. Então, em síntese, é essa falta mesmo de informação que leva as pessoas a deixarem de proceder o registro de nascimento tão logo a criança nasça. Embargador, a gente está falando de acesso à saúde, à educação, acesso básico aos serviços oferecidos pelo Estado, né? Também tem envolvido aí cidadania, tantos valores, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses benefícios, todos direitos, né? Que não são adquiridos por meio da falta da documentação. Você tem toda a razão. A falta de registro de nascimento, ela enfraquece a cidadania, né? Eu diria até que retira, basicamente, a maioria dos direitos de cidadania, porque essas pessoas são privadas de acesso aos programas sociais do governo, né? Elas não podem ter CPF, título de eleitor, ou seja, uma série de restrições, exatamente porque não estão registradas civilmente. E com isso se torna, vamos dizer assim, um cidadão, uma pessoa, vamos dizer assim, de segunda classe, né? Para deixar bem claro para o nosso telespectador entender. Quer dizer, são privados dos direitos básicos da cidadania. Por isso a importância do registro. Não há razão alguma para que hoje uma criança que nasce fique sem registro. Nos hospitais tem lá as unidades interligadas, se não todos, mas um grande número, pelo menos aqui no estado do Rio, e tem os cartórios que estão prontos para receber as pessoas, para proceder os registros, tem a justiça itinerante, que também funciona como forma da pessoa se utilizar desse meio para obter o registro, ou seja, há uma série de recursos e de vias que facilitam hoje a obtenção do registro. Desembargador, conta pra gente, vamos falar um pouquinho mais sobre a campanha, né? Vocês estão trabalhando em parceria com o governo do estado, como é que funciona essas unidades interligadas? Elas têm as mesmas funções, digamos assim, que um cartório, por exemplo? Sim, as unidades interligadas, para que se entenda bem, são postos dentro das maternidades, dos hospitais, em que a criança nasceu, o genitor pode ali proceder, antes mesmo de voltar para casa, proceder o registro do seu filho. Né? Então, se procura facilitar o acesso ao registro civil. Aqui no estado do Rio, isso é um programa do Judiciário, especificamente da Corregedoria da Justiça, porque nós temos, por atribuição, regular toda a área extrajudicial de cartórios, né, em todo o estado. Isso não ocorre só aqui no estado do Rio, isso é uma atribuição das corregedorias nacionalmente falando. Então, exatamente por isso, nos coube aqui regular essas unidades interligadas, né, e colocar em prática esse programa visando facilitar o registro. Desembargador, para a gente finalizar aqui rapidinho, quais as atividades de conscientização que estão sendo feitas nesse sentido? Olha, Rafaela, nós desenvolvemos, né, uma campanha ampla nesse sentido. Né? Nós estamos procurando mostrar à população, de modo geral, que não há razão
não só para deixar de registrar o bebezinho, né, mas também todo aquele cidadão que até hoje não foi registrado. Por incrível que pareça, nós temos pessoas aí já com idade avançada sem registro. Basta comparecer ou, no caso do recém-nascido, nas unidades interligadas, ou nos cartórios de registro civil, e se proceder à declaração. Não há óbice, mas o pai não quer declarar a paternidade, não tem problema. Existe um sistema em que a pessoa vai, declara, informa quem é o pai, e o cartório tem como proceder o chamamento dessa pessoa para resolver a questão. Não fosse isso, nós temos os próprios cartórios de registro civil que as pessoas podem ir lá. E temos também, isso independente da idade, o que se quer é que ninguém fique sem registro civil. Perfeito. Então, temos desenvolvido a campanha, tem inclusive um folderzinho que mostra, tem um QR Code aqui, em que a pessoa tem acesso amplo a todas as informações necessárias para fazer o registro. Maravilha, e certamente no site também é só digitar lá Exatamente. Na busca todas as informações, né? Corregedor-geral, muito obrigada pela sua participação, parabéns pela iniciativa de vocês, sucesso aí no projeto, viu? Tá. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Rafaela, uma boa tarde para você e para todos. Muito obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Você vai ver a seguir no próximo bloco, o Supremo Tribunal Federal julga se o Ministério Público tem exclusividade para entrar com ações de improbidade. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já. 20 anos de TV Justiça, sem dúvida uma conquista democrática. O televisionamento das sessões, especialmente das sessões plenárias mais importantes, aproximou o cidadão do Poder Judiciário. Isso é uma conquista importante. Eu faço uma única ressalva, fiz desde o primeiro momento ao ministro Marco Aurélio, que foi o pai dessa ideia, nas questões criminais. Acho que o processo criminal não deveria ser televisionado. O processo criminal é fato. E muitas vezes há uma sensacionalização, e essa sensacionalização leva a um pré-julgamento. E também entendo que pode ser considerado, inclusive, uma condenação acessória sem previsão constitucional. Mas vamos apoiar a TV Justiça naquilo que ela tem de melhor, que é aproximar o cidadão das grandes causas nacionais. A adulteração de imagem de passaporte válido não afasta a competência estadual para crime de estelionato. O entendimento é da terceira seção do Superior Tribunal de Justiça. Ao analisarem um processo em que havia divergência sobre qual ramo judiciário seria o competente para julgá-lo e sobre qual juízo estadual deveria ficar com o caso, os ministros da terceira seção chegaram ao entendimento de que, não sendo constatado prejuízo ou interesse da União, a Justiça Estadual é competente para julgar o crime de estelionato, ainda que ele tenha sido cometido com o uso de imagens adulteradas de passaporte válido e de outros documentos emitidos por órgãos públicos federais. Também nessas hipóteses, deve ser respeitada a regra do foro de domicílio da vítima quando o crime envolver depósito, transferência de valores ou cheque sem fundos em poder do banco ou com o pagamento frustrado. De acordo com os autos, uma empresa chinesa, por meio de representação brasileira em Pernambuco, entrou em contato com uma empresa do Paraná para negociar a compra de equipamentos de proteção contra a Covid-19. O suposto representante da empresa paranaense enviou foto do suposto passaporte dele e de outros documentos emitidos no Brasil com um selo do Ministério da Agricultura. O negócio foi fechado no valor de $573 mil depositados em conta bancária nos Estados Unidos. Após o pagamento, a empresa chinesa não conseguiu mais contato com tal vendedor, nem recebeu o material. Foram abertas investigações simultâneas na Justiça Federal e na Justiça do Paraná. No entanto, os autos da Vara Federal foram posteriormente remetidos ao juízo paranaense, que suscitou o conflito de competência por entender que havia interesse da União no caso,
já que foram utilizados no crime passaporte adulterado e símbolo do Ministério da Agricultura. A relatora do conflito no STJ, a ministra Laurita Vaz, explicou que, embora o estelionatário tenha utilizado imagens digitais adulteradas de um passaporte válido de terceiro, não há indicação de interesse da União, pois não houve falsificação de passaporte. A ministra também apontou que os atos criminosos não ocorreram no Paraná. A vítima estrangeira tem representação em Pernambuco e fez o depósito para a empresa sob jurisdição da Justiça do Paraná, local onde noticiou o crime. Nesse contexto, a relatora lembrou que, de acordo com a Lei 14.155 de 2021, nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, a competência deve ser definida pelo local do domicílio da vítima, nesse caso, a Justiça Estadual de Pernambuco. Daqui a pouco tem sessão plenária no plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem decidir se referendam uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu dispositivos da norma que mudou a lei de improbidade administrativa. Essa nova lei deu ao Ministério Público a exclusividade para entrar com ações por improbidade. Para o ministro, a mudança dá ao Ministério Público uma espécie de monopólio do combate à corrupção, o que não é autorizado pela Constituição Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi tomada em duas ações apresentadas pela Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal e pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais contra a nova lei. O ministro afirmou que a Constituição Federal estabelece expressamente que a legitimação do Ministério Público em ações civis de improbidade administrativa não impede a atuação de terceiros. Segundo Alexandre de Moraes, o combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade deve ser prioridade absoluta em todos os órgãos públicos. Nas ações, as entidades questionam dispositivos da norma que alterou a lei de improbidade administrativa. Eles argumentam que a nova legislação, ao assegurar apenas ao Ministério Público a legitimidade para ajuizar a ação de improbidade, retirou essa prerrogativa dos órgãos e empresas públicas lesados, impedindo que a União, Estados, Distrito Federal e os municípios cumpram o dever de zelar pelo respeito às leis e conservação do patrimônio público. As associações alegam ainda afronta à autonomia da advocacia pública, já que os entes políticos ficarão à mercê da atuação do Ministério Público para buscar o ressarcimento do dano provocado pelo ato de improbidade. A liminar concedida pelo ministro Alexandre de Moraes também suspende um dispositivo da lei que obriga a assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade dos atos administrativos a defender o gestor público que for processado por aqueles atos. A decisão deve ser submetida a referendo do plenário nesta quarta-feira. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde. Até amanhã. Tchau, tchau.